existe a rescisão, tá? Eu sempre falo que para a empresa saber se o empregado vai botar na justiça ou não, o que vale é a rescisão, a forma como a pessoa sai. Que dependendo da forma como a pessoa sai, a pessoa pode se sentir prejudicada, lesada, discriminada, e aí entra na justiça pleiteando alguma coisa. Hoje em dia, com a reforma trabalhista, para você entrar na justiça, você tem que ter 100% de certeza que o que você está pedindo não ocorreu, gente. Antigamente, nos processos, botavam N situações. Só que o juiz, no final, acabava isentando a parte que perdia das custas. Só que hoje em dia não estão se isentando. Então, se você entra na justiça pedindo alguma coisa e você perde, você vai pagar custas. E, consequentemente, você vai pagar o seu advogado. Então, tem que se pensar bem quando for entrar na justiça. Por isso que vocês já devem ter visto várias reportagens aí dizendo que após a reforma trabalhista, os processos trabalhistas diminuíram e muito na justiça. Poucas pessoas estão entrando com processos trabalhistas, porque agora você tem que entrar efetivamente. Eu fui numa vara de trabalho em que todo mundo, a primeira coisa que o advogado fala é gratuidade de justiça. E o juiz, na hora que a pessoa sentou, ele perguntava para o reclamante: você tem casa própria? Aí ele falava: tenho. Você tem carro? Tenho. Você está trabalhando? Tô. Aí ele olhava para o advogado e falava assim: doutora, gratuidade de justiça? Você tira ou eu já encerro aqui o processo? Aí ela ia, tinha que reverter e não botava mais gratuidade de justiça. Consequentemente, se ela perder, ela vai pagar as custas do processo. Então, muitas pessoas agora estão já vendo o que é correto para entrar na justiça, pedindo efetivamente o que seja devido. Como o caso que ela falou: se as empresas não estão recolhendo INSS e FGTS, isso é devido meu. O empregado tem direito a entrar na justiça e pleitear isso, gente. Porque senão, o INSS não quer saber, ele não vai te dar o benefício. Você pode até se aposentar por idade, porque por idade, mas aí você vai ganhar um salário mínimo. Uma pessoa que trabalhou anos e anos e teria um valor de benefício bem maior. Então, são N situações que tem que se ver quando for entrar na justiça, tá? Então, como é que é feito a rescisão? A área não quer mais o funcionário. Então, a área passa para o RH informando que ele não quer mais aquele funcionário. Qual é a função do RH? Verificar se aquele funcionário pode ser desligado. Porque a área, às vezes, não tem noção de estabilidades provisórias que esse funcionário tem. Quais são as estabilidades provisórias? Ele pode ser cipeiro. Pode ter sido o mandato dele do ano passado e ele está em estabilidade ainda porque a CIPA, lembra? Tem a estabilidade de 1 ano depois do seu mandato. Então, o gestor não sabe que ele imaginou assim: ele não é CIPA hoje, mas ele foi CIPA ano passado. Ele não sabe. Pode ter algum tipo de estabilidade que esteja no acordo. Eu comentei com ela, comumente agora está ficando muito em voga nas convenções coletivas, botar estabilidade de retorno de férias. A pessoa tem estabilidade de 30 dias do retorno de férias. Então, esse funcionário pode ter voltado de férias mês passado e está dentro dessa estabilidade provisória de férias. Ele pode ter feito, que comumente tem nos acordos, aquela estabilidade de pré-aposentadoria. Muitos acordos botam com 24 meses para se aposentar, a pessoa não pode ser desligada. Ele pode estar nessa estabilidade. Pode ter estabilidade de auxílio-doença, ele pode ter retornado de um auxílio-doença e está dentro. Então, a gente tem que apresentar para a área todas as estabilidades que a pessoa tem, tá? Uma outra estabilidade que pode ocorrer... lembra o que eu falei para vocês que existe a estabilidade da Lei 7.238? O que é a Lei 7.238? O funcionário que for desligado, em que o aviso prévio dele, indenizado ou trabalhado, terminar no mês que antecede a database, ele tem direito a mais um salário. Eu tirei se for 3 dias, bora. Aí perde mesmo, Mas é isso aí, tu não perdeu, porque a empresa olhou, o RH olhou e viu e te jogou para frente. Exatamente. Para não pagar essa...
Tá? Isso aí acontece. Eu fiz isso agora com uma menina. Elas queriam demitir ela e eu falei, não demite não, porque ela tem estabilidade. Empurra mais um pouco, espera mais um pouco, que aí ela vai passar para outro mês. Por exemplo, a database é setembro. Tá? Se a pessoa terminar o aviso prévio dela até o dia 31/8, se o último dia do aviso prévio dela for 31/8, a database sendo 1º de setembro, ele tem direito a mais um salário. Dependendo do salário... Desculpa, eu não distraí aqui. Essa database de setembro é o quê? Database de quê? Por exemplo, todas as empresas, quando tem a convenção coletiva, lá na convenção coletiva fala assim, essa convenção vai abranger do dia 1º de setembro ao dia 31/8 do próximo ano. Isso se chama database, é o mês que tem que fazer toda a renovação da convenção coletiva. Cada segmento tem uma data. Por exemplo, motorista é maio, que eu sei assim de cabeça que eu me lembro, motorista é maio, o meu é setembro. Então a gente tem sempre, quando você tem as convenções, tem que olhar as datas bases. E quando a área te pedir para ver se a pessoa pode ser desligada, você tem que olhar qual é a database e ver. E calcular a projeção do aviso, porque antes era mais fácil, o aviso era só de 30 dias. Mas a lei do aviso prévio agora dá mais 3 dias após um ano. Então você tem que contar, se a pessoa tem 90 dias, você tem que pensar que eu não posso demitir essa pessoa de 90 dias em maio, vamos dizer, eu demiti ela em junho ou julho. Se eu demitir ela em julho, ela pode até estender, passar para setembro. Mas se eu demitir ela em maio, ela vai cair em agosto. Eu tenho que pagar mais um salário para ela. Então, isso tudo tem que se pensar quando fizer o levantamento. Se o aviso prévio dela terminar até um dia antes da data base, você tem que pagar uma indenização que é chamada Lei 7.238. E é um salário a mais. Porque essa pessoa, quando sair a nova convenção, ela não vai ter mais direito à nova convenção. Ela já recebeu aquele salário, já quitou tudo ali com a empresa. Mas comumente acaba sendo mais oneroso para a empresa um salário do que a convenção, né? A convenção é um valor... Se terminar tipo 31 de julho, aí tudo bem? Tudo bem. Só não pode terminar dentro de um mês que antecede. Não pode, o aviso prévio não pode terminar entre 2/8, né? Porque 31 são 30 dias antes. 30 dias antes. Então, entre 1/8 e 31/8, para quem tem database a partir de 1/9, você tem a Lei 7.238. São 30 dias antes. Você pode dar, que vai encerrar no mesmo dia, né? Se terminar aqui, ó, se você terminar dia 1º/8, se você contar, antes do dia 1º/9, entendeu? Mas ele não pode ficar aqui dentro. Se acabar aqui dentro 10, 12, 15, até dia 31, tem a Lei 7.238, tá? Que é um mês que antecede a database. E agora a pessoa trabalha, né, com um aviso prévio, né, remunerado. Tanto no trabalhado quanto no indenizado. O empregador tem 10 dias para pagar depois. Né? Hoje todas as decisões são 10 dias, graças a Deus, que isso era um inferno. Quem me chamou? No caso, o que aconteceu comigo? Eu fui dispensado em junho. Eu ainda tinha 2 meses de CIPA, finalizando tudo, acabou o mandato e... Você tinha estabilidade 2 meses. Estabilidade. Faltavam 2 meses. Fui dispensado de tal data e jogaram, me indenizaram o aviso prévio e jogaram mais tantos dias que 4 anos. E caiu certinho dia 31 de julho. Minha estabilidade era julho e agosto. Eu perco alguma coisa desses 2 meses que eu fui dispensado em junho? Na verdade, assim, se você tinha estabilidade de CIPA e você foi desligado mesmo com a estabilidade de CIPA, eles teriam que te pagar essa estabilidade até o término. Isso não pode ser trocado pelo aviso prévio. Não, no caso, eles não pagaram, falaram para pleitear na justiça. Mas o certo seria, se eles estão te demitindo e você homologou em sindicato, botou ressalva, então você pode entrar na justiça e pleitear esses meses, porque na verdade, gente, a estabilidade de CIPA são os meses. Aviso prévio é outra coisa. Você receberia o aviso prévio e mais os meses de estabilidade de CIPA, pagando como estabilidade de CIPA.
e vendo se você queria receber isso em pecúnio. Porque eu acho que a estabilidade de CIPA ele pode até ser considerado pecúnio, mas tem algumas estabilidades que não adianta pagar, porque se você entra na justiça, você é reintegrado. Qual é essa estabilidade? Gestante. Gestante não adianta você dar em dinheiro, porque a gestante é a garantia do emprego. Então, se você paga a estabilidade da gestante, ela vai para a justiça, ela vai ser reintegrada. Quem paga errado, paga dobrado. Auxílio acidente, você não pode indenizar a estabilidade do auxílio acidente, a garantia do emprego. Então, assim, tem algumas estabilidades. Dirigente sindical. No caso do suplente, né? Quem é suplente em sindical? Como é que faz Não, isso? quem é dirigente sindical. Suplente. Depende. Eu fiz uma ressalva. Olha só, quando você tem eleição no sindicato, eles têm que informar a composição da eleição. Pela legislação, eu acho que quem tem estabilidade mesmo, se eu não me engano, acho que é até o 4º ou 5º. Se o seu funcionário for o 7º, 8º, você pode mandar embora. Não tem estabilidade. Mas tem que ver a composição da... Ele era o primeiro. No primeiro aí tem. Se for o segundo, no caso, né? Tem um, dois. Porque lá na composição do sindicato você vai ter assim, é o diretor financeiro e tem um outro. Mas só que, por exemplo, eu tive uma funcionária que ela está pleiteando na justiça a reintegração, porque ela era a 10ª na sucessão lá. E aí a gente cortou fora porque era até a 7ª. E aí ela perdeu em primeira, está recorrendo na segunda, mas acho que perdeu em segunda também. Eu não sei se vocês vão subir mais, porque ela está pedindo reintegração por causa que ela era dirigente sindical. Mas ela era a 10ª, entendeu? Mas Então, nesse caso que ele era o segundo, ele é um tem. tipo de estabilidade que não é pago. Ele tem que ter. Se ele entrar na justiça, ele vai ser reintegrado. Agora, por exemplo, meu esposo, ele é da CIPA, está na CIPA, vence agora em outubro. Ele vai ter um ano a partir de outubro. Não, ele vai vencer em outubro. A estabilidade ou o mandato. Não, acho que é mandato. Então, vencendo o mandato, ele tem duas estabilidades. Ele tem a estabilidade quando ele está no mandato e após o término do mandato, ele tem a estabilidade de 1 ano. Então, se no caso, vence agora em outubro, aí a empresa, sei lá, decide mandar embora. Em dezembro, Isso. ele tem estabilidade. Eles têm que pagar a estabilidade dele. Aí que agora, paga o quê? Período todo. Ele é uma estabilidade, paga uma indenização da estabilidade CIPA. Tem que pagar os meses que faltavam para ele perder essa estabilidade com os reflexos. Tem que ter 13º, férias, tudo dentro. Então, quando o gestor pede para você verificar a estabilidade, você vai ter que mostrar qual o custo que isso seria se alguém tiver uma estabilidade. Poder mandar embora, então pode. Ele pode mandar, mas aí qual é a nossa função? Mostrar os riscos. Olha só, se ele quer mandar embora uma grávida, a gente vai falar, você quer mandar embora a grávida? Você vai assumir então, porque você vai pagar a estabilidade da grávida e ela vai voltar. Porque a estabilidade da grávida não é indenização. Mas na hora, quando você fala que tem dinheiro a mais, ele vai cortar fora. Mas no caso, eu não entendi uma coisa, no caso desse da CIPA, né? A pessoa tem ainda 1 ano de estabilidade. Você vai fazer o cálculo normal do tempo dele, né? Da rescisão até dezembro, mas você vai ter que projetar todo o cálculo, esse período todo que ele tinha de CIPA. Você vai pagar tudo para ele. Ele vai ter mais umas férias, ele vai ter mais um 13º, a projeção do aviso prévio todo, o salário dele. Trabalhava aquele outro ano, sem trabalhar. Como se ele tivesse trabalhado todos os meses. Você vai ter que pagar para frente. Aí eu tenho que apresentar isso para a empresa. Aí na hora, quando ele vê o valor, ele vai falar assim, não. Segura o cara. Vamos tentar modificar esse vai melhorar. Entendeu? Uma coisa assim. Porque a gente mostra que ele não pode ser desligado. Na hora que você, comumente, né, é muito difícil, mas a maior parte das empresas, o gestor, tem algumas exceções, tá, gente? Mas quando você fala que ele tem algum tipo de estabilidade e sabe que é dinheiro, eles já cortam fora, porque vai sair do orçamento deles e depois vai tirar, entendeu? Agora, Rosa, eu estava tomando trabalho com essa nova convenção, mesmo que a empresa tenha um funcionário, vai ter que ser feita a CIPA. A CIPA não, pela lei são 20 funcionários. Então, mas aí eu liguei para a Coad, aí ela, por exemplo, se eu tenho na minha empresa de funcionário, eu vou ter que fazer tipo um cursinho lá, sei lá, Não, na verdade o que tem na nova lei não é a CIPA. O que fala na nova lei é a comissão de empregados, é diferente de comissão de CIPA, gente. CIPA é comissão para prevenção de acidente. O que a reforma trabalhista trouxe é a comissão
2 empregados. A reforma trabalhista trouxe que as empresas têm que ter uma comissão de empregados, que podem ser de 3, dependendo do número de funcionários na empresa, que é de 0 até, acho que 200, 3 empregados, e pode ter comissões que são 7 empregados. Mas isso é comissão de empregados, não tem nada a ver com a CIPA. Tem estabilidade para a convenção de empregados? Também tem. Você tem um mandato e ao término do seu mandato você tem também a estabilidade, mas ele sai como comissão de empregados, tá? Na verdade, essa comissão de empregados é mais basicamente para ver os problemas do empregado e trazer para ver se por acaso numa convenção com o sindicato você pode pleitear alguma coisa ou até mesmo com a empresa mesmo, entendeu? Tipo, preciso, sei lá, os empregados querem, sei lá, viram que querem chiates, aí vai levar para a empresa, tem como votar? Aí a empresa vê se tem, entendeu? Mas tem a estabilidade porque você foi eleito. A comissão de empregados, quanto a comissão da CIPA, tem que ser feita eleição e tem que estar guardado lá todos os dados. Assim, para a quantidade de funcionários por empresa ou qualquer empresa? Tem que ser 3, a comissão tem que ser 3. Não, fala assim, a empresa tem 5 funcionários. Tem que fazer comissão de empregados. Comissão de empregados é diferente de comissão de CIPA. Comissão de CIPA, a legislação fala em 20. Na comissão de empregados, não importa o número de empregados que tem. O que pode acontecer é que, como a comissão de empregados tem que ter candidato, você pode não ter candidato nenhum. Aí você tem que comprovar que você chamou, anunciou, que ninguém quis, para deixar tudo guardado para uma fiscalização para confirmar a comissão de empregados. Mas aí se candidatou uma pessoa, essa pessoa tem que ser votada. É de 0 a tanto. Isso é comissão de empregados, é diferente de comissão de CIPA, tá? No caso de estabilidade, independente de qual seja, mesmo que o empregador queira fazer o pagamento de tudo que ele não quer mais, vale para os benefícios também, como por exemplo o plano de saúde? Olha, na verdade, dependendo do tipo de estabilidade, você pode ter que talvez ficar com ele talvez no plano de saúde. Uma grávida, essas coisas. Só que depende também, por exemplo, o correto seria a empresa ainda manter ele mais aquele tempo porque está pagando estabilidade. Mas comumente o plano de saúde, dependendo da forma, se o empregado custeia, vamos dizer que ele custeia o plano de saúde dele. A empresa paga 99% do plano de saúde e 1% é do empregado. A Lei 9.656 permite que ele continue no plano após ele sair da empresa. Mínimo de 6 meses, máximo de 2 anos. Nesse caso, se a pessoa pagava, quiser continuar, o correto era a empresa pagar esse período desse plano e a pessoa depois ficava com ele, entendeu? Ou se não, a empresa segurar ele mais um tempo, mas assim, não garante que essa pessoa